Olá pessoal, então essa semana e na próxima o nosso assunto será celulite e flacidez corporal. Nós vamos dividir em 2 semanas. Nessa primeira semana que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre o problema em si, o que é a celulite, como ela aparece e se mantém no corpo da mulher. E na próxima semana, dos tratamentos mais eficazes para a celulite. Quando eu falo em celulite e flacidez, é porque as duas coisas se misturam um pouco. E muitas vezes as mulheres acham que estão com celulite, mas na realidade estão com flacidez. Okay? Mas como surge a celulite? Não precisa nem dizer que a celulite ela é praticamente exclusiva das mulheres. Apenas homens muito obesos, e com a pele muito fina podem desenvolver também a celulite aparente, no corpo. Mas por que ela é das mulheres? Exatamente pelo tipo de pele das mulheres, uma pele mais fina, em que as alterações no subcutâneo se mostram mais evidentes na pele. O processo todo começa graças a um processo da microcirculação. O que é isso? É a parte mais delicada da circulação sanguínea no corpo. As pernas, os membros inferiores, eles ficam durante praticamente todo o dia numa posição de dificuldade para que o sangue seja levado de volta ao coração. Você pode observar que quando você passa o dia inteiro sentado ou em pé, sem se locomover muito, quando chega à noite, as suas pernas estão inchadas. Às vezes você aperta em cima do osso da perna, por exemplo, que ele é mais firme, aperta com força ali e na hora que retira o dedo, vê que fica uma depressão. Isso é acúmulo de líquido. Esse acúmulo de líquido acontece porque o sangue tem uma certa dificuldade para voltar até a parte superior do corpo, até o coração, para ser bombeado de novo. Mas isso não é um processo em que há extravasamento de sangue para fora das veias, não. É na captação, ou seja, a linfa, a parte do sangue arterial que vai até os tecidos mais profundos, para promover a nutrição desses tecidos, ela tem uma dificuldade de voltar e ser captada pelos capilares, e com isso ela tem que ser trazida pelos vasos linfáticos. Por isso, quando se fala que é importante a drenagem linfática, é exatamente para que favoreça a saída dessa linfa, dos tecidos profundos de volta para o sangue. Bom, então o que está acontecendo ali no seu tecido gorduroso, principalmente nas coxas e também nos glúteos? Está se acumulando linfa, ou seja, está se acumulando aquele líquido que foi jogado ali pelos capilares arteriais, para nutrir o tecido e também tirar as impurezas. As nossas células, elas precisam de oxigênio e nutrientes, mas elas também eliminam, os seus resíduos, que têm que ser levados para o sistema circulatório, serem trabalhados no fígado, no rim e serem eliminados. Esses metabólitos, que assim nós chamamos, que são os resíduos da nutrição celular, eles são tóxicos e irritam os tecidos onde eles estão colocados. Bom, e com isso, gerando ali radicais livres, o organismo, como mecanismo de defesa, produz mais líquido no local. Então é um processo que ele vai se alimentando. O quê? Para poder diluir e ele irritar menos os tecidos. Isso, nesse momento, nós vamos ter o que a gente chama de celulite grau 1, que é o momento em que os tecidos estão edemaciados, ou seja, cheios de líquido, e com dificuldade para o retorno venoso. Esse é o ponto inicial da celulite. A partir do momento em que isso não é tratado,
você começa a ter uma sobrecarga no local, radicais livres não conseguem então ser controlados, né, por esse novo aporte de líquidos do sistema arterial, e com isso passamos a ter alterações na textura do tecido subcutâneo. Você vai observar que quando você aperta, passa a mão sobre a sua pele, desliza a mão sobre sua pele, vão se formando pequenas depressões à medida que você vai fazendo isso. Aí nós temos a celulite de grau 2, que é uma celulite que ela não é tão visível, já começa a aparecer alguma coisa, mas é perceptível quando você anda, quando você se movimenta, porque ela vai fazer exatamente como se você estivesse deslizando a sua mão sobre o seu corpo. Então, parada você não tem celulite, mas caminhando você começa a ter. Essa é a mais comum, né? Principalmente em pacientes jovens. Caminhando depois disso, nós vamos para a celulite de grau 3. Como aparece a celulite de grau 3? Além do líquido em grande quantidade, né, na região subcutânea, os radicais livres começam a atacar os pequenos vasos, né, que saem do seu músculo para nutrir a sua pele e promove fibrose, né? Também promove fibrose, né, o endurecimento de grumos de gordura, né? E com isso você vai ter uma aparência da celulite, né, externamente, mesmo quando você estiver parada, né? Essa é a celulite grau 3, é aquela que realmente a mulher não consegue disfarçar. E caminhando para o último grau, que é o grau mais grave, quando essa fibrose, essa retração, ela já se torna muito intensa, aí nós vamos ter aquelas depressões, né, mais profundas, né, provocando realmente às vezes deformidades muito desagradáveis na estética, né, da mulher, e que seria então a celulite grau 4. Então nós temos 4 níveis de celulite. É importante salientar que nem sempre haverá uma evolução de 1 para 2 e 3 e 4. Né? A regressão, na maioria das vezes, necessita de tratamento, né? Ou tratamento clínico, né? Ou nos casos mais avançados, grau 3 e 4, muitas vezes o tratamento cirúrgico. Nós vamos falar sobre eles semana que vem. É importante salientar também que junto com a celulite, né, muitas vezes a mulher, principalmente aí depois dos 35, 40 anos, né, ela apresenta também um certo excesso de pele, né, uma certa flacidez inicial nas coxas. Isso é natural, faz parte do processo de envelhecimento e perda de colágeno. E muitas vezes ele se sobrepõe com a celulite. Uma forma de você saber se o que você tem é mais flacidez ou celulite é você em pé, ou se olhando ao espelho, fazer uma leve tração da pele para cima, né? Se as depressões continuarem, realmente é um processo de celulite. Se não, é um processo de flacidez. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e na próxima semana falaremos então sobre o tratamento da celulite.